Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Diz aqui em João, capítulo de número 19, nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 25. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Vou reler. Versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Essa narrativa que João ele faz vai narrar o exato momento em que uma grande missão que Maria recebeu, ainda quando ela era jovem, vai estar se encerrando. Maria, quando ela era jovem, ela recebeu uma missão muito pesada, que era dar luz ao Filho de Deus, cuidar dele, discipulá-lo, ensiná-lo, estar junto com ele. E ela cumpriu todos esses requisitos. Eu garanto para você que naquele dia em que Jesus foi açoitado, cada açoite que entrava na carne de Jesus doía em Maria. Se tinha pessoas chorando naquele caminhar da via dolorosa, tinha uma mulher que chorava mais do que todos que ali estavam, que era Maria, porque ela via o seu filho sofrendo, apanhando, e ela não podia fazer absolutamente nada. E diz a palavra do Senhor que junto aos pés da cruz, quando a grande maioria abandonou a Jesus, havia uma mulher que nunca o abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis, que foi Maria. E ali, junto aos pés da cruz, Jesus, é como se ele dissesse para aquela mulher, para sua mãe: você cumpriu a sua missão. E é por isso que quando ele está ali preso na cruz do Calvário, ele olha para Maria que está ali junto com ele, e para o seu único discípulo que não o abandonou em momento nenhum, e vai dizer para ele assim, vai dizer para ela primeiramente, ao invés de chamá-la de mãe, ele fala: mulher, está aí o seu filho. E ele vai dizer: filho, está aí a sua mãe. É como se a partir daquele momento Jesus ele estivesse dizendo para ela assim: você cumpriu a sua missão com louvor. Você cumpriu a sua missão até o fim. Mas a partir daquele momento que Jesus ele iria morrer como homem, mas ressuscitar como Deus, de uma forma sobrenatural, sem nenhuma gota de sangue no seu corpo, Jesus ele estava querendo dizer para aquela grande mulher que foi Maria, que foi a sua mãe aqui na terra, que a partir daquele momento a missão dela estava cumprida e que a partir daquele momento ela seria a irmã Maria da igreja, da congregação.
É como se ele dissesse: até aqui você veio comigo, mas a partir de agora eu te guiarei, eu te ensinarei, eu te discipularei, e as minhas pegadas que têm que ser seguidas. Você crê que Deus, nesse dia tão especial, tem uma mensagem abençoada para todos nós? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, o homem de si mesmo, ele não tem nada para dizer. E é por isso, meu Deus, que nós pedimos a tua presença aqui neste altar. Porque se o homem ele não for cheio da tua virtude, é a carne quem vai falar. Mas ninguém veio aqui para ouvir carne e nem homem, mas todos vieram para ouvir a sua voz. Então fale conosco, ó Deus. Fale de uma forma tão tremenda que ao sairmos daqui, meu Pai, os nossos olhos espirituais estejam abertos para a tua vontade e para o teu querer. Glorifica o teu santo nome em cada vida aqui presente, em cada pessoa que está aqui. E que o Senhor, meu Deus, nos transforme na imagem do teu Filho, que o teu reino avance e que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E preste bastante atenção, porque essa mensagem, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Existe um ditado, e eu não sei se você conhece, que é o seguinte ditado: uma mãe, ela cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. E esse que era para ser apenas um ditado, um dito popular, ele se tornou uma grande realidade, principalmente nos dias de hoje, no qual a mãe, a figura materna, ela se transformou em apenas um personagem que compõe a vida de uma pessoa, em que a mãe, ela perdeu tanta credibilidade na vida dos filhos, que muitos filhos estão preferindo contar os seus problemas para pessoas que às vezes vão puxar o tapete deles, mas não olham para a mãe como deveriam olhar. Estão tratando a mãe, a figura materna, como se fosse absolutamente nada nos dias de hoje. Só que, amados irmãos, essa não é a vontade de Deus. Enquanto muitos eles olham para a mãe como se fosse absolutamente nada, segundo a palavra de Deus, a mãe, a pessoa que recebe o direito de ser mãe, a mulher que tem essa dádiva, ela não recebeu de Deus apenas o direito de gerar, mas ela recebeu de Deus um ministério, porque ser mãe é ter um ministério aqui na terra. E quando Deus, ele fala que ama a cada um de nós, diga para quem está do teu lado: Deus te ama. Mas quando nós falamos isso, muitas das vezes nós não temos a dimensão do tamanho do amor de Deus. E é por isso que o próprio Deus, na sua palavra, para tentar ilustrar qual é o tamanho do amor que ele tem por nós, ele vai dar o exemplo do amor de uma mãe. Quer ver comigo? Vamos lá em Isaías, capítulo de número 49, nós vamos ler o versículo 14, e nós vamos começar a passear pela palavra de Deus, para entendermos que valor tão grandioso que uma mãe tem. Diz aqui em Isaías 49, no versículo de número 14, assim que você encontrar, diga graças a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Olha, Isaías 49, versículo 14, diz assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Olha a mentalidade daquele povo: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim,
Deus, ele não cuida mais de mim. E Deus, ele ouvindo essa reclamação do povo, ele vai dar esse seguinte exemplo. Diz aqui no versículo 15 assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Olha o que Deus ele está perguntando para o povo. Ele está perguntando se pode uma mãe que cria um filho. Repare que ele não está dizendo apenas uma mãe que deu à luz a uma criança. Por que Deus ele está deixando bem claro que uma mulher que cria? Porque mãe é aquela que cria. Não é aquela que simplesmente põe filhos no mundo. Inclusive, tem mulheres que nunca tiveram um filho sequer e são muito mais mães do que muitas mulheres que, como diz no popular, tem uma penca de filhos. Ele está dizendo que a mãe é aquela que cria, e criar um filho é você participar de todas as fases da vida. Por exemplo, a mãe, ela começa ali quando ela está grávida e ela tem aquele desejo de comer o reboco da parede. Quem aqui é mãe e teve uns desejos meio esquisitos aí? Levanta a mão. O que você teve desejo, Alessandro? De comer o quê? Tijolo? Vou abrir uma olaria que todo mundo aqui, as grávidas tiveram desejo de comer tijolo. Mas alguém teve um desejo, aquele raiz, tem que ser aquele, igual as mulheres, eu tive desejo de comer churrasco. Eu não estou grávida e tenho desejo toda hora disso. Então não é uma exclusividade suas. Mas igual falava, teve uma pessoa que disse para mim, a minha mãe, ela disse que comeu a tampa do filtro, a tampa. Ela andava com a tampa do filtro dentro da bolsa. E toda hora que dava uma vontade, ela olhava para um lado, olhava para o outro e nhaque, dava uma dentada. Meus irmãos, é algo assim diferente. É algo diferente. Mas a mãe que cria, ela começa a ter essa participação desde a gestação. Aí quando a criança nasce, aí começa a dar aquelas cólicas. Aí a mãe ela fica andando com a criança, ninando a criança a noite inteira. Aí a criança dá febre de madrugada, a mãe ela vai lá no banheiro, dá um banho na criança para tentar aplacar a febre, mas se não aplacar, o que ela faz? Ela vai para o médico de madrugada. E aí, quando a criança vai crescendo, o dente caiu, aí a mãe fica ali, ô meu filhinho, nossa, ficou bonitinho demais com essa janelinha. Ela está participando, criando memórias. Quando então a criança ela vai para o primeiro dia de aula, a mãe chorando do lado de fora e o filho chorando do lado de dentro. A mãe ainda fica assim, meu filho já não precisa mais de mim. A criança com 5 anos, 4 anos. De tão apegada que é. Aí eu te pergunto uma coisa, Deus está fazendo uma pergunta. Pode uma mulher que participou de tudo isso, de todas as fases da vida, ela se esquecer do filho, meus irmãos? Claro que não. É como se Deus ele dissesse, isso é impossível. Uma mulher que cria o filho, que participa do dia a dia, se esquecer dele. Mas ele vai dizer assim, ainda que o impossível acontecesse de uma mãe se esquecer de um filho, aquele que ela criou, que gerou no seu ventre, eu, Senhor, todavia não me esqueço de ti. Esse é o tamanho do meu amor. Eu continuarei cuidando e zelando por você, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Então você está entendendo que o amor de mãe, ele é maravilhoso. E Deus, quando ele vai exemplificar e tentar dimensionar o tamanho do seu amor, ele compara com o amor de mãe. Por quê? Porque o amor de mãe ele tem 3 características. Ele é sacrificial, ele é incondicional e altruísta também. O que é um amor sacrificial? Você que é mãe, você já esteve disposta ou está disposta a fazer sacrifício pelos filhos? Quem está? Diga glória a Deus. Claro que está. E a mãe, ela é ainda mais intensa. Porque, por exemplo, em coisas simples, a mãe, ela está sempre disposta. Vamos dar um exemplo de alguma coisa de comer. Se tem lá 5 filhos e tem 5 pedaços de torta e com ela é o 6º, na hora que ela vai comer, ela fala, eu não ligo para a torta, pode comer.
Ô mãe, mas a senhora gosta de torta, eu vi a senhora comendo um monte de outra. Não, mas hoje eu estou sem fome. Inclusive, a mamãe está precisando até de fazer uma dieta. Mas por quê? Não que ela não tenha vontade, mas ela sacrifica o desejo que tem para que o filho, a filha, ela venha se alimentar. A mãe, o sentimento, o amor, ele é tão sacrificial que a mãe entraria numa bala por causa de um filho, na frente de uma bala, para que ele não fosse atingido, porque o amor de mãe é sacrificial. Mas é incondicional, por quê? Porque nada que o filho faça de bom faz com que a mãe ame ele mais. E nada do que o filho faça de ruim faz com que a mãe ame ele menos. Você vê aí nas reportagens, na delegacia, a pessoa prende aquele bandido que a sociedade inteira condena. A ficha do indivíduo, ela vai de ponta a ponta na delegacia, com todo tipo de crime, assassinato, tráfico de drogas, roubo, assalto à mão armada. Mas aí quando você entrevista a mãe fala, é um menino tão bom. Mas por quê? Porque é um amor incondicional. A mãe, ela ama, não importa a condição, mas é um amor altruísta também. O que é altruísta? É um amor que não precisa ser correspondido para ele existir. O amor de mãe é assim. Ainda que o filho diga assim para a mãe, na face dela dizendo, mãe, eu te odeio. A mãe ela não tem coragem de dizer para o filho, eu te odeio. Mesmo o amor não sendo correspondido, o amor de mãe ele é diferente. Por exemplo, o amor do homem pela mulher, do marido pela esposa, é um amor que precisa ser desenvolvido. O homem conquistou a mulher conquistou o homem. Mas se não tiver ali uma evolução, ali uma troca de amores, de relacionamento, o que vai acontecer? Se a pessoa está se doando mais e a outra está se doando absolutamente nada, aquele amor começa a se esfriar. Mas o amor de mãe ele é altruísta porque ele não precisa ser correspondido para que ele venha existir. E assim é o amor de Deus por nós. Ele é sacrificial, incondicional e altruísta também. E é por isso que Deus ele deixa claro na palavra dele que ele não aceita qualquer tipo de tratamento para com aqueles que ele utilizou para dar a vida a nós. Quer ver comigo? Lá desde os primórdios, Deus ele vai deixar claro isso. Olha o que diz em Êxodo, capítulo de número 20, no versículo de número 12, lá no Decálogo, quando Deus ele coloca aqueles 10 mandamentos que são cláusulas pétreas na lei de Deus, que não tem como se revogar de maneira nenhuma. Diz a palavra do Senhor que Deus ele vai deixar um mandamento específico para que aqueles no qual ele utilizou para gerar vida venham ser tratados da maneira correta. Êxodo 20, versículo de número 12, a palavra do Senhor ela vai dizer assim: honra a teu pai e a tua mãe para quê? Não ouvi, para quê? Para que se prolonguem os seus dias. Sabe qual que é o segredo de uma vida longa, abençoada? Ah, pastor, eu ouvi que tem um chá aí que está fazendo maior sucesso. Segredo de vida longa é honrar pai e mãe. É cuidar, é tratar bem. Por que nós fazemos parte da geração que vive menos, que está vivendo cada vez menos? Tem doenças que era pessoas que tinha 90 anos. Hoje em dia, pessoas com 30, 40 anos. Mas vai saber o porquê que essa pessoa está acometida disso. Outro dia eu conversava com um rapaz de 27 anos com reumatismo. E você pensava assim, poxa, isso aí é só idoso que tem. Mas por que essas doenças estão invadindo a faixa etária mais jovem? É porque fazemos parte da geração que não sabe honrar pai e mãe. Que não honra aqueles que deram a vida. E não era simplesmente um mandamento, não. Se a pessoa ela não fizesse da maneira correta, a pena podia ser até mais alta. Olha o que diz em Êxodo 21, no versículo de número 15.
Êxodo 21, versículo 15, isso aqui também é lei de Deus. Diz aqui, ó, no tempo da lei, olha o que acontecia. Diz assim, ó: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Eu não sei se você já teve o desprazer de presenciar isso, de um filho agredir a mãe, de um filho agredir o pai. Às vezes, hoje nós vemos até com mais profundidade, até filho matar a mãe e às vezes matar o pai. Mas diz que naquela época, no tempo da lei de Deus rígida, se uma pessoa ela fosse pega levantando a mão para a mãe e sufocando a mãe para roubar alguma coisa e ir comprar drogas, sabe o que eles faziam? Pode matar. Pode matar. Agredindo a mãe que deu a vida a ele, pode matar. Certamente morreria, mas não precisava agredir. Diz aqui no versículo de número 17, diz assim, ó: e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Se alguém dissesse assim: nossa mãe, você está chata demais, sabe o que ia acontecer? Morte. Não, mãe, você está insuportável, larga do meu pé. Nossa Deus, oh, arrependimento, viu? Quem aqui, já naquele tempo de loucura, naquele tempo de tristeza da sua vida, eu não digo isso com orgulho, mas já teve o desprazer de responder à mãe, levanta a mão? Eu já. Se fosse no tempo da lei, sabe o que aconteceria com nós? Estávamos todos mortos. Simplesmente por falar uma palavra pesada para a mãe, para o pai. Ô pastor, eu discordo dessa lei. Cadê o conselho tutelar? Cadê? Eu discordo plenamente. Porque essa lei é pesada demais. Mas meus irmãos, pensa bem. Se você não consegue honrar a quem te deu a vida, você vai honrar quem? Se você não respeitar aqueles que foram usados por Deus para te colocar no mundo, você vai respeitar quem? É por isso que a lei de Deus era tão pesada e severa. E Deus, ele deixa claro que não é somente cuidar e não é somente respeitar, mas nós temos que cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós. Olha o que diz em Provérbios capítulo 23, no versículo de número 22. Provérbios capítulo 23, versículo de número 22. Olha só o que a palavra de Deus, ela vai deixar claramente escrito para nós entendermos a responsabilidade. Provérbios 23, 22 diz assim: ouve a teu pai que te gerou. Ouça ele, ouça, aprenda a ouvir. Mas ele diz aqui, ó: e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Hoje tem filhos que precisam ouvir isso aqui, talvez nem estão aqui. Porque diz aqui, ó: não desprezes a tua mãe quando ela vier a envelhecer. Quando o cabelo estiver ficando branco, clareou ali, a mãe às vezes vai lá, passa ali uma tinta para dar um upgrade, mas está branquinho, meus irmãos. Mas a maioria dos cabelos brancos de uma mãe tem o nome do filho. Nossa, esse dia foi que o meu filho saiu de casa e voltou 3 dias depois. 3 cabelos embranqueceu aqui. Esse dia aqui foi o dia que o meu filho, ele se envolveu com pessoas erradas. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Por que Deus ele deixa claro isso aqui? Porque você colhe aquilo que você semeia. Vai desprezando hoje, para ver o que lá na frente você vai colher. Diga para quem está do teu lado: você colhe o que você semear. Amém? O que você tem plantado hoje, hein? Ô pastor, mas é porque a minha mãe ela mora muito longe, mas meu filho liga. Hoje eu liguei para minha mãe na hora da oração. Falei assim: não, vou fazer uma chamada de vídeo, pus ela aqui no altar no celular. Não dá para estar lá, mas
Eu sempre estou ligando, sempre conversando, perguntando como que está, se está fazendo a hidromassagem, fazendo alguma coisa. Mas por quê? Porque é o nosso dever cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós. Mas, meus irmãos, entendam uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que o filho deve viver em função da mãe. Não é isso. Até porque o filho viver em função da mãe é até antibíblico. A palavra do Senhor, ela vai dizer que precisa ter um distanciamento social. O filho, quando ele tem uma esposa, ele sai da casa dos pais, mas ele sempre continua conversando com os pais. Mas não é viver em função, porque tem pessoas que são assim, são envolvidas sexualmente com a esposa, mas emocionalmente com a mãe. Aí vira aquela síndrome do Kiko, é o tesouro da mamãe. Tudo que acontece em casa, embora ele tenha uma esposa, a mãe, ela sempre está dando direção. Tudo que acontece em casa, que é para o marido e para a mulher resolver, a mãe vai estar sempre a par e dando ali aquelas situações. Ah, não, minha mãe não me trata assim. Você está me tratando errado porque minha mãe não me tratava assim. Então, isso é errado. Da mesma forma que a mãe, que sempre vai estar envolvida na vida do filho casado, dele e da esposa. Às vezes a mãe, ela vai se envolvendo tanto, mas tanto que biblicamente é errado. Qual que é a premissa que nós estamos falando aqui? Se você tem pai, tem mãe vivos, você precisa levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque a mãe é um presente de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A mãe é um presente do Senhor. Porque o que acontece muito hoje no Dia das Mães? Você olha nos stories da maioria das pessoas, está lá a mãe, está lá assim. Ah, minha rainha. Um filho que nem arruma a cama. Ah, minha princesa. Rainha no Dia das Mães, empregado o ano inteiro. Está lá, escrito lá, ai, a bênção de Deus na minha vida. Coloca aquele monte de nomes maravilhosos. O ano inteiro é velha, ô velha, ô velha, ô velha. Mas hoje é maravilhosa. Então nós temos que entender que a mãe é um presente de Deus para nós. Diga assim, ter uma mãe é ter um presente de Deus. E realmente é. Em hebraico, para você ter uma ideia, a palavra mãe, ela é pronunciada assim, ima. A palavra pai é aba. Mãe é ima. Diga assim, ima. Mais uma vez, ima. Amém? A palavra mãe no hebraico é ima. E a palavra ima no hebraico, ela tem dois significados. O primeiro é, ima é o vínculo da família. É aquela que consegue colocar vínculo entre as pessoas. E também a palavra ima quer dizer força que une e mantém as coisas juntas. A mãe, a ima, o que ela faz? Ela une. Ela consegue unir pessoas. O filho está chateado com o pai porque levou um torra. A mãe fala, ó, vai lá e pede desculpa para o seu pai. Ah, mas meu pai, ele está muito chato esses dias. Não tem problema, mas é seu pai. Vai lá. Você já conversou com o seu irmão? E com o seu tio? E como é que estão as coisas? A mãe, ela vai criando vínculos. Ela vai juntando as peças. É por isso que quando uma avó morre na família, os primos param de se ver. Quando a mãe, ela falece, tem irmãos que nem com a mãe viva se vê. E quando morre, acabou de vez. É por isso que a mãe, ela é aquela que vai colocando vínculos. Ela vai unindo, ela vai colocando as pessoas unidas. Ó, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, por quê? Porque a mãe é aquela que une, não aquela que afasta. Não existe aquele negócio da mãe dizer, ou você escolhe ela ou eu. Se a mãe pensa assim, ela tem que se converter, tem que vigiar. Porque a mãe de verdade, ela vai fazendo esses vínculos e vai trazendo a presença de Deus para dentro de casa. Mãe é aquela que é reconhecida pelo amor que tem, pelo amor que ela possui. E o que vai demonstrar se uma mulher é mãe de verdade,
não é se o filho está registrado no nome dela. O que vai demonstrar se uma mulher é mãe de verdade é isso aqui, ó. Coração. O que vai definir se a mãe é mãe de verdade, não é nem se ela tem filhos, mas se ela tem um coração de mãe. Quer ver um exemplo dentro da palavra de Deus? Vamos em 1 Reis, no capítulo de número 3. A palavra de Deus vai dizer que Salomão, ele ainda jovem, ele vai assumir o trono de Israel. E logo nos seus primeiros dias de reinado, ele vai receber uma demanda muito difícil de se julgar, porque vai chegar diante dele uma situação um tanto quanto inusitada, porque duas mulheres grávidas, elas moravam juntas, e praticamente no mesmo tempo de gestação. A Bíblia diz que depois que uma ganhou o neném, 3 dias depois, a outra também ganhou. E passado alguns dias, elas amamentando na mesma casa, diz a palavra do Senhor que uma delas dormiu e deitou em cima da criança e matou ele sufocado, enquanto a outra estava com o filho, amamentando ele tranquilamente e dormiu também. Só que quando essa mãe que dormiu em cima da criança se levantou e viu a criança ali gelada, o que ela vai fazer? Parece aquela vilã de novela, meus irmãos. Ela se levanta, ela pega a criança que está gelada, ela olha para o lado e vê a outra criança talvez ali com a perninha levantada, mamando e dormindo. Ela pega a criança, não sei se pôs aquele cadáver no chão, mas ela arranca a criança do seio da mãe, coloca na cama dela e pega aquela criança gelada e coloca junto da mãe. E vai deitar como se nada tivesse acontecendo. Até que logo pela manhã, a outra mãe, percebendo que o filho que estava do lado não era o dela, diz: opa, devolve o meu filho. Que devolve o seu filho? Que eu estou com o meu filho aqui, o seu está lá na cama. Não, aquela criança morreu e é o seu filho. O meu filho é o que está no seu colo. Não é, esse filho é meu. E aí, diante desse impasse, eles levam para o jovem Salomão julgar. E quando ele chega lá, ele vê as duas mulheres discutindo. Olha, o filho que está com ela é meu. Não, o filho que está com ela é meu. Esse é meu filho. Aí ele vai fazer o seguinte, diz aqui, ó, 1 Reis capítulo 3, no versículo 23, olha o que Salomão, que não era sábio à toa, vai dizer assim, ó. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Olha o que Salomão ele faz. Ah, você está dizendo que o filho é seu, você disse que o filho é seu? Ninguém abre mão, não? Não. Então traz uma espada para mim. Aí entra o carrasco, com uma espada até brilhando na mão. Aquela que a ponta dela até dá aquela estrelinha. Pim. Ele fala, ó, faz o seguinte, parte no meio certinho a criança, para nenhuma reclamar depois, e dá metade para uma e a metade para outra. Quando Salomão ele disse isso, na hora que dentro da verdadeira mãe começou a vibrar, começou a trazer uma ânsia, e aquela mulher começou a dizer, como é que é? Você vai matar a criança, vai partir ela no meio? Vou partir ela no meio. Ele falou, não, ela disse o seguinte, não faça isso. Olha o que ela vai dizer, versículo 26. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse, ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por todo nenhum o matei. Porém a outra dizia, nem teu nem meu seja, divide-o antes. A outra está dizendo, mata a criança. Olha que mulher maligna. Mas por que ela está dizendo isso? Porque ela não é a mãe. Porque o coração da mãe
é aquele coração de renúncia. Ela prefere ver o filho vivo, caminhando bem, do que com ela, querendo morrer. É por isso que não adianta ser mãe, não é só postar foto no Instagram, não. Não é só colocar filho no mundo, não. Ser mãe é ter sentimento de mãe. É ter um coração materno. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. É por isso que ser mãe não é uma aventura, ser mãe é um ministério. Tem muitas jovens que pensam assim, ser mãe é fácil. Não é. Ser mãe é um ministério da intercessão. Ser mãe é ter uma pessoa que, independente do que ela faça e de quem ela seja, ela sempre vai estar orando por ela. Quer ver comigo? Vamos em Mateus capítulo 15, vai dar um exemplo de uma mãe que é sensacional. Mateus capítulo 15, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 21. Essa mãe realmente tem o ministério da maternidade com ela. Diz aqui em Mateus capítulo 15, versículo 21, o seguinte: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Meus irmãos, olha só, alguns teólogos afirmam que essa mulher andou 24 quilômetros a pé para estar com Jesus. Segundo Marcos, ela era uma mulher cirofenícia. Se Jesus está em Tiro e Sidom, dá mais ou menos essa distância de caminhada. 24 quilômetros a pé. E ela encontra Jesus. O que ela poderia pedir para Jesus? Senhor, eu estou meia velha. Me dá vigor, me dá saúde. Estou sentindo uma dor aqui no ciático, na coluna. O Senhor pode me curar? Cure. Ou então ela poderia chegar diante de Jesus, que tem nas mãos a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, dizendo assim: preciso de portas abertas. Só que quem tem o ministério da maternidade, nunca mais ora por si só. A mãe, ela pode estar precisando de tudo. Ela chega na igreja e fala: meu Deus, eu estou precisando que o Senhor me abençoe na entrevista. Mas do nada ela fala assim: abençoa o Joãozinho também. Abençoa a Joaquina. Porque ela sempre vai interceder. E essa mãe que poderia pedir qualquer coisa, ela fala com Jesus assim: eu estou aqui, mas não é por minha causa não. A minha filha está em casa violentamente endemoniada. Isso demonstra um perfil de como estava a filha dela naquela situação. E talvez, aos olhos da sociedade, aos olhos humanos, essa mulher está orando por quem não tem solução. Porque se a Bíblia diz que ela estava violentamente endemoniada, nós podemos entender que o demônio estava agindo com violência na vida dessa jovem. Se nós fôssemos ilustrar, trazendo para os dias de hoje, nós poderíamos dizer que essa aqui seria aquela filha que pula a janela de casa para ir para um baile funk e voltar só quando quiser. Essa talvez seria aquela filha que a mãe fala assim: minha filha, para de andar com essas pessoas. O quê? A senhora vai me impedir? Violentamente endemoniada. Ela não tem controle das ações dela. Diz que esse era o perfil dessa filha. Só que essa mãe, ela não recebeu de Deus apenas a honra de gerar, ela recebeu um ministério. E é por isso que quando ela está diante de Jesus, ela fala: Senhor, eu estou aqui, mas o que eu quero mais em estar aqui é que o Senhor haja dentro da minha casa, na vida da minha filha. Tem alguma mãe que está aqui hoje intercedendo por um filho? Levanta a mão aqui. Está vendo? Você poderia pedir qualquer coisa, mas eu tenho certeza que na hora que começamos a orar, você fala: não se esquece da minha casa, Jesus. Vai lá em casa, muda tudo, faz as coisas diferentes, faça as coisas de uma maneira contrária do que está acontecendo ali dentro. E meus irmãos, não pensa que por ela ser mãe, ela chegou recebendo as coisas de mão beijada, não.
logo de primeira. Diz que Jesus ele não respondeu nada primeiramente para aquela mulher. Consequentemente, ela vinha andando atrás de Jesus, dizendo: Jesus, vai lá em casa, minha filha ela está endemoniada. Senhor, pode libertá-la, mas vai lá em casa. Os discípulos chegam perto de Jesus e falam: Jesus, manda essa mulher calar. Se eles fossem ser um pouco mais grossos, dizia: essa mulher é muito chata, fala para ela calar a boca. Sabe o que é isso? Humilhação. E somente uma mãe aceita ser humilhada por causa de um filho. Eu contava aqui de tarde que teve uma pessoa da igreja que estava passando por uma fase tão difícil com o filho preso. E aí aquela pessoa disse assim: pastor, estou aqui calçando a cara porque eu tenho que visitar o meu filho, eu preciso de kit de higiene pessoal, tem como o senhor me ajudar? Eu falei: minha irmã, enquanto o seu filho estiver preso, pode contar com a igreja, que toda vez que você for, você pode vir cá, que a gente vai te ajudar. Mas ela falava assim: pastor, é tanta humilhação que uma mãe passa para visitar um filho na cadeia, atrás das grades. Eles colocam a pessoa completamente exposta. Somente uma mãe consegue passar por humilhação por causa de um filho. Porque talvez quando todos desistirem, a mãe ainda vai dizer: vai dar certo. Quando todos pensarem que não vai dar em nada, a mãe ela vai colher os frutos da vitória. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, talvez passando por um momento difícil na sua casa, um momento contrário que você já não sabe o que fazer. Jesus, Ele está aqui, e Ele é todo poderoso, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a história do teu filho também, porque você não desiste em oração. Deus, Ele vai mudar tudo aquilo que você está vivendo. E não foi isso que aconteceu com essa mulher. Jesus, Ele vai olhar para a fé daquela mulher, que aceitou até ser chamada de cachorrinha. Claro que não foi a intenção de Jesus em ofender aquela mulher, mas Ele vai deixar claro: olha, eu vim primeiro para as ovelhas de Israel, não é o tempo dos gentios. E aquela mulher disse: mas uma migalha, Senhor, uma migalha apenas já vai mudar tudo. E Ele disse: mulher, grande é a sua fé. E naquela mesma hora a filha dela ficou completamente liberta. Eu creio que isso vai acontecer na sua família, viu, minha irmã? Você que tem chorado, você que tem olhado para situações difíceis, você sorrirá, você se alegrará na presença do Senhor. Louvado seja Deus! Então, quando nós olhamos para o papel da mãe, é fundamental. E, meus irmãos, o papel da mãe é tão importante. Você que é mãe, que quer ser mãe, preste atenção. A mãe, ela pode ser o canal de bênçãos na vida do filho, que vai impulsioná-lo e colocá-lo lá em cima, ou pode ser a cova que vai sepultá-lo também. A mãe, ela tem esse poder através da vida dela. E quando nós falamos isso e olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que quando a mãe é mãe de verdade, o filho ele chega a lugares que nunca imaginou. Quer ver um exemplo dentro da palavra de Deus? Abra comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo você conhece bem. Foi um grande homem de Deus, um excelente pastor, um dos grandes homens de Deus que deu continuidade à igreja. Paulo ele olhava para Timóteo com tanto carinho, que ele não considerava Timóteo apenas uma pessoa ou apenas um bom obreiro. Ele considerava Timóteo o seu sucessor, para que quando ele partisse, Timóteo ele desse continuidade ao trabalho que Paulo ele estava fazendo. Inclusive, existem 2 livros na Bíblia que levam o nome de Timóteo, a primeira e a segunda carta. Todo mundo aqui conhece quem foi Timóteo. Mas e a dona Eunice? E a irmã Eunice, você conhece? Ô pastor, a irmã Eunice é minha vizinha, mora lá perto de casa. Não, a Eunice, a irmã Eunice, mãe de Timóteo. Porque Timóteo só chegou a ser grande porque ele tinha uma mãe como ela. Quer ver comigo? 2 Timóteo,
capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito te ver, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha o que Paulo está dizendo. A fé que você tem, Timóteo, ela primeiramente, ela habitou dentro da sua avó, a dona Lóide. E consequentemente, da dona Lóide, essa fé, ela veio para a irmã Eunice, que é a sua mãe. E a irmã Eunice era aquela mulher de fé. Diz aqui que ela não tinha uma fé fingida, não. Era fé de verdade. Sabe como que eu imagino a irmã Eunice? Ela não dá glória a Deus assim, não. Glória a Deus. Não. Ela dá aquele glória a Deus, assim, glória a Deus. Glória a Deus. Que a boca até treme, sabe? Aquela mulher sebo nas canelas. Aquela mulher alegre, feliz, que pisa, que dá bicuda na cara do cão. A dona Eunice é essa mulher. Porque diz a palavra do Senhor que a fé dela não era uma fé qualquer. Era uma fé genuína. E quando você vê os grandes feitos que Timóteo ele fez, tudo aconteceu porque ele tinha uma mãe de joelhos por ele. Às vezes o filho está lá, grande advogado fulano de tal, mas sabe aonde que começou? Lá no quarto da mãe, com o joelho no chão. Ó, grande médico, recebe o diploma com honras e tudo mais, mas estava por trás quem? A mãe ali, ó, de joelhos no chão. E ele está dizendo, ó, a fé que tem em você, não nasceu em você, ela veio da sua mãe para a sua vida. E eu tenho essa esperança, que um dia as pessoas elas olhem para os meus filhos e digam assim, ó, o Bruno e a Júlia têm uma fé maravilhosa, mas eles vão entender que tudo começou através da pastora Simone. Eu dei uma força. Na sua vida também, quando elogiarem os seus filhos, eles vão ter a certeza que por trás de todo aquele enredo maravilhoso, você estava ali clamando todos os dias, falando, meu Deus, ajuda o meu filho a passar na prova, ajuda o meu filho a estudar, oh meu Deus, afasta essas pessoas da vida do meu filho. Você está entendendo isso? A fé dela era uma fé contagiante. E meus irmãos, como que a dona Eunice transferiu essa fé para Timóteo? Ô pastor, sabe como? Timóteo nasceu num lar cristão, aí que você se engana. Ele tinha uma mãe que era crente, mas o pai dele não era crente não. Quer ver comigo? Vamos em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo ele vai se encontrar com Timóteo lá em Derbe e Listra. Ele vai trazer aqui um relato, dizendo um pouco mais dessa família, desse seio familiar. Diz aqui em Atos 16, versículo 1, diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma mulher judia que era crente, mas de pai grego, ou seja, ele não era cristão, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Sabe o que está acontecendo? O lar de Timóteo é um lar dividido. É como se a mãe ela amasse ir para a igreja e o pai amasse ir para o pagode. A mãe adorava ouvir louvores dentro de casa, mas o pai gostava de ouvir raça negra. E Timóteo, ele vai crescer dentro desse ambiente. E via de regra, geralmente, quando os filhos eles nascem em um ambiente dividido, a tendência é se inclinar para aquilo que é mais fácil. Para aquilo que às vezes desagrada a Deus, porque a carne, ela desde pequenininho ela vai direcionando a vida da pessoa. Mas diz aqui
que a nossa querida irmã Eunice, como que ela conseguiu ganhar Timóteo? Diz a palavra do Senhor aqui, ó, no versículo de número 2, do qual dava um bom testemunho. Sabe o que ganhou o filho dela? O testemunho dela. O testemunho que ela tinha. E sabe, vou apertar um pouquinho, hoje é dia das mães, mas deixa eu falar uma coisa séria com você. Tem mães que não dão bom testemunho para os filhos, não. E isso, ao invés de atrair os filhos para Jesus, afastam ele. Porque às vezes a mãe ela sai para vir para a igreja e chega em casa gritando todo tipo de palavrão. Aí o filho fala, onde que minha mãe estava? Na igreja que não era. Porque olha o que ela está gritando aqui dentro. Ah, você vai ver, eu vou matar vocês. E mãe solta tudo que tem que soltar. É igual aqueles vídeos engraçados da internet, que a mãe quebra o rodo nas costas do filho, o filho está lá no chão, aí 2 minutos depois ela está lá cantando, remove a minha pedra, e o filho olhando para ela com as costas ardendo, falando, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Mas o mau testemunho das mães podem ser terríveis para os filhos. Às vezes a mãe conta uma mentira ali, na frente dos filhos. O filho fala, poxa, minha mãe, ela vive falando que mentir é pecado para mim, né? Mas para ela não é. Que Deus é esse? Que igreja é essa? Não quero. Mas diz aqui, ó, que a dona Eunice, ela dava bom testemunho. E todo mundo falava bem dela. Ô pastor, mas não tem uma coisa mais concreta, não. Porque eu quero implantar lá na minha casa o que a dona Eunice implantou na casa dela. Tem sim. Olha o que ela fazia para influenciar o filho dela. Mesmo com o marido ímpio dentro de casa, ela conseguiu influenciar. Pastor, é o meu retrato lá em casa, é desse jeito. Eu estou aqui na igreja, eu nem sei por onde meu marido anda. Como que eu faço para mudar isso? Olha o que a dona Eunice ela fez. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo de número 14, vai dizer assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quando Paulo ele vai discipular Timóteo, Timóteo ele não era uma criancinha igual Samuel, ele não era uma criança igual está no texto, ele já era um homem adulto. E ele está dizendo assim, ó, você foi inteirado, ou seja, ele só completou algo que ele já tinha desde criança. E isso nos leva a entender, sabe o que a dona Eunice fazia? Ela chegava perto do filho, falava, Timóteo, você já leu a escritura hoje? Ô mãe, não, estou brincando, não, vem cá, vamos ler. Ah, mas eu não sei ler ainda. Eu vou ler com você. Eu leio e você repete. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ensinando. Ele está dizendo que desde quando ele era criança, ele já tinha aquilo que ele precisava para crer em Jesus Cristo. Ô Timóteo, você já orou hoje? Ah, não orei ainda não. Então vamos orar nós dois juntos. Põe a mãozinha assim. E quando você for falar com Deus, meu filho, não tenha medo não, abre o seu coração, fala com Ele. Ensinar, discipular. E Timóteo, ele não foi discipulado por Paulo, ele foi discipulado dentro de casa, primeiramente pela avó, a dona Lloyd, e consequentemente pela dona Eunice. E meus irmãos, isso é maravilhoso demais, porque o nome Eunice, no hebraico, ele tem 3 significados muito parecidos. O primeiro significado para Eunice é boa vitória. O segundo é aquela que sempre vence. E o terceiro, vitoriosa. Tudo na vida de Eunice inclui vitória. Mas por que ela é tão vitoriosa assim? Será que ela andou pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura? Será que ela fez quantos milagres para a Bíblia deixar em destaque o nome dela
E a tradução do nome dela quer dizer que ela era tão vitoriosa. Sabe por quê? Porque graças à fé não fingida que ela tinha, e aquela direção de Deus, aquele a qual ela discipulou dentro de casa, se transformou em um grande homem de Deus, e milhares de pessoas conheceram a Cristo através da vida daquele no qual ela discipulou. Ela disse: eu sou vitoriosa porque o meu filho teme a Deus. E eu garanto para você, hoje é Dia das Mães, uma coisa que eu tenho certeza que vai ser o maior presente na vida da sua mãe, é saber que você está no caminho do Senhor, que você teme a Deus, que você quer conhecer mais do Senhor Jesus, que você quer e tem sede da presença de Deus. E eu concluo aqui dizendo, para você que diz assim: pastor, infelizmente eu sou mãe, mas olhando para os meus filhos hoje, a minha realidade é diferente. Não pense assim. Talvez o maior pregador que vai existir no futuro, ele mora dentro da sua casa. Pastor, mas eu ainda não sou mãe. Talvez o maior pregador que vai ganhar almas para mudar essa nação, ele ainda está dentro do seu ventre. É projeto de Deus. E quando Deus ele faz isso na vida de uma mãe que tem esse coração semelhante ao da irmã Eunice, grandes coisas acontecem na nação, no bairro e aonde quer que estejamos. E eu quero finalizar lendo uma palavra profética que Isaías ele profetizou em Isaías 54. É uma profecia que está aberta a todos que creem, por isso que é uma palavra profética. Isaías 54, versículo de número 13. E você que é mãe, você que ainda quer ser mãe, você que está com os filhos ainda longe da presença do Senhor, eu quero que você tome posse dessa palavra profética, que foi escrita há 2.700 anos atrás, mas continua viva até hoje. Diz assim, Isaías 54, 13. E todos os teus filhos serão discípulos. Mas não é discípulo qualquer, não é qualquer discípulo. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas ele vai dizer ainda assim, e a paz de teus filhos será abundante. Quem crê e toma posse dessa palavra. Então vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. E toda a igreja se coloque de pé. Que maravilha, né? Ser mãe é um ministério. Pastor, ser mãe é padecer no paraíso também. Ser mãe é chorar sorrindo, ou sorrir chorando, sei lá. Mas, quando você entende tudo isso, nós começamos a olhar para as mães. Você que tem mãe que está viva ainda, como que você tem tratado ela? Como que você tem honrado aquela que deu a vida por você? Pastor, graças a Deus minha mãe ela descansa no Senhor. E eu tenho tanta saudade, pois bem, ela está no melhor lugar. Sei que nada supre a ausência de uma mãe. Mas o Espírito Santo, ele nos conforta. E se você diz assim, pastor, minha mãe mora tão longe, à distância. Em nome de Jesus, amados, comece a ligar. Comece a se preocupar, porque Deus, ele vai cobrar isso de nós. Temos que ser filhos melhores. Temos que ser. Pastor, graças a Deus os meus filhos, eles estão no caminho do Senhor. Parabéns. Mas ainda que quando ele venha crescer e venha se desviar, se você ensinou o caminho, ele vai voltar. Porque ele sabe o que ele recebeu. E que ele recebeu não foi uma fé fingida. Aquela fé que passa. Ele viu você chorando nas aflições e confiando no Senhor. É por isso que eu tenho a certeza que Deus, ele vai agir na sua vida. Põe a mão na altura do teu coração e feche os olhos por um minuto, que eu quero só trazer uma reflexão para você pensar.
Hoje é Dia das Mães. Mas todos os dias Deus, Ele é Senhor. Maria, ela vai ver o seu filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ela vai ter que passar por algo que nenhuma conseguia passar. Porque Maria, na hora que Jesus está apanhando, eu garanto que se fosse você entraria na frente e diria: tem que me matar primeiro. No meu filho você não bate. Mas Maria, ela tem que enfrentar tudo isso discretamente. Ela tem que chorar. Porque ela não pode aparecer. Porque toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao filho. Por mais que doesse nela aquele momento tão trágico, se ela entra na frente, talvez nós não seríamos salvos. Talvez alguém entraria e dizia: não me encosta a mão nessa mulher. E alguém influente pararia a crucificação. Mas ela tem que sentir a dor e não poder se envolver. É por isso que quando Jesus ele diz: mulher, você cumpriu a sua missão, mas eu também vou cumprir o 5º mandamento. Eu não te desampararei. Está aí o seu filho. Filho, está aí a sua mãe, cuide dela. Cuide dela. Mas Maria, ela fica triste por uns dias, mas ao 3º dia, o filho que ela viu morto ressuscita como filho de Deus, para trazer esperança a todos os corações perdidos, para trazer uma viva esperança para todos aqueles que andam sem esperança. E agora, passados aqueles dias, Maria, ela entra dentro de uma casa particular. Ela vê Jesus, o Filho de Deus, voltando para o céu. E ela se torna irmã de igreja. E na descida do Espírito Santo, ela foi cheia do Espírito Santo. E uma das pessoas que você pode ter certeza que você vai ver no céu é Maria. Não sentada no trono, não com uma coroa de rainha no céu, mas com a coroa da vida que o Senhor Ele dá a todos aqueles que amam a sua vinda. É por isso que hoje aqui, o maior presente que eu tenho certeza que uma mãe pode receber é o filho na presença do Senhor. Mas o maior presente que Deus ele pode receber, aquele que deu até a nossa mãe para nós, é quando um filho diz assim: eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E é por isso, brevemente, eu quero dizer para vocês aqui, olhem todos para mim. Quantos aqui nessa noite querem entregar a vida para Jesus? Ou querem voltar para os caminhos do Senhor porque estavam afastados da presença de Deus e hoje querem voltar para onde nunca deviam ter saído? Você que quer, ergue tua mão direita assim que eu quero orar por você. Se você quer, dê esse sinal para o céu. Não tenha vergonha, não tenha medo. Todos estão firmes na presença do Senhor? Todos estão? Maravilha. Então põe a mão assim na altura do coração. Deixa eu orar por todos vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Pai bendito, Deus santo, Deus maravilhoso. Ah, Deus tremendo, como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom, meu Pai, ouvirmos a Tua voz. E é nessa fé, meu Pai, que nós vamos caminhando dia após dia, de glória em glória. É nessa fé, meu Deus, que continuaremos com o coração queimando diante de Ti. Abençoa, meu Deus, a cada filho que está aqui, que para a honra e glória do Senhor ainda tenha sua mãe viva, que ele saia daqui e se torne o melhor filho que existe. Meu Deus, abençoa, meu Pai,
esse filho, que a mãe já descansa no Senhor. Que o Senhor traga, meu Pai, o consolo e o conforto para essa pessoa. Meu Deus, que essa mãe que tem filhos que estão afastados da Tua presença, ela nunca perca a esperança, porque aquilo que ela semeou em lágrimas, ela colherá em alegria. E que a Tua bênção, meu Deus, ela esteja sobre todos nós, no nome santo de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.